Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Antoniel Batista, pároco da paróquia Santa Terezinha, em Massaranduba, diocese de Campina Grande, na Paraíba. Venho por meio desses vídeos, uma série de vídeos que nós iremos fazer, falando um pouco sobre a Quaresma, esse tempo litúrgico tão importante na nossa igreja que nos prepara para vivermos o mistério pascal. A Quaresma nos prepara para a Páscoa. Então, o centro de toda essa realidade, desse ciclo pascal, é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você é convidado a, juntamente conosco, aprofundar um pouco do conhecimento da nossa doutrina cristã católica, também de modo litúrgico, espiritual, nos aprofundarmos um pouco sobre a Quaresma. Algumas informações que eu irei dar é mais em torno de como vivermos melhor a Quaresma, visto que é uma realidade que nós já vivenciamos desde o início da igreja. Então, talvez o que eu venha trazer para vocês já tenham conhecimento, mas é sempre bom relembrar, também fundamentando na própria palavra de Deus e na própria doutrina cristã. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que no tempo da Quaresma, anualmente a Igreja do Brasil, a CNBB, lança para nós um tema da campanha da fraternidade. Nós temos, neste ano 2024, o tema Fraternidade e Amizade Social, com o lema Vós todos irmãos e irmãs, baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 8, e nós temos aqui este pequeno livreto, cuja capa também já tem um significado simbólico da fraternidade universal, da fraternidade social. Entre todos devemos viver a comunhão e a fraternidade. A campanha da fraternidade, ela surge no Brasil no ano de 1962, na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. A partir de 1964, a campanha da fraternidade ela passa a compor o período quaresmal em todo o Brasil. E ela sempre tem um tema voltado à doutrina social da igreja. Por isso, inicia-se com a palavra fraternidade, dando continuidade com o decorrer da frase, e que esse ano é fraternidade e amizade social. Esse tema é baseado no documento, na carta encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e procura exatamente nos propor a reflexão sobre essa amizade, essa fraternidade, essa comunhão e o respeito que devemos ter uns para com os outros. Aqui na Diocese de Campina Grande, a campanha da fraternidade será lançado o seu tema na quarta-feira de cinzas, como de costume. Na Cúria Diocesana, no auditório, será lançado esse tema. Normalmente acontece lá, por vezes acontece também no Seminário Diocesano, ou em um espaço público onde a imprensa de nossa cidade, do estado da Paraíba, cobre o lançamento do tema da campanha da fraternidade. É claro que nós, nesse pequeno vídeo, não podemos aprofundar todos os detalhes, mas, fundamentado no texto base da campanha da fraternidade, que nos é apresentado por este livreto este que é adotado por todas as paróquias do Regional Nordeste 2, que, trabalhando temas voltados exatamente à fraternidade social, nas vias sacras, a cada estação, nós fazemos a meditação e a oração dentro do tema da campanha da fraternidade. Inclusive, você pode adquirir o seu livrinho na secretaria da paróquia ou mesmo na Cúria Diocesana, nas livrarias católicas. Você pode adquirir o seu livro para rezar em família ou também acompanhar com a sua comunidade e na sua paróquia as vias sacras públicas, que normalmente os padres adotam esse livrinho para nós rezarmos a cada via sacra.
Como diz a síntese do texto base que trata sobre o tema da campanha da fraternidade, esse tema alarga o espaço da nossa vivência cristã católica. Inclusive, como diz o profeta Isaías no capítulo 44, versículos de 2 a 4, não tenhas medo, pois não passarás vergonha. Não te enrubesças, pois não terás de ter vergonha. Deus está contigo, Ele está para te defender, para te auxiliar. Quando nós vivemos a campanha da fraternidade, não visamos apenas a ação, o trabalho social, político, econômico, mas nós visamos especialmente uma reflexão em torno de uma vivência sinodal, um caminhar junto, um viver a fraternidade. Obviamente, como cristão católico, você, eu, somos convidados a viver essa comunhão primeiramente dentro da nossa realidade eclesial, familiar. Mas como é que nós podemos ser fraternos dentro de casa e na igreja e não praticarmos essa mesma fraternidade, a justiça social, o respeito para com o outro também na sociedade? Entre os nossos vizinhos, amigos, círculos de amizade, também na nossa realidade profissional, para o jovem na própria realidade entre os amigos, na universidade, na escola. Em todo o ambiente onde nós convivemos com a realidade humana, devemos praticar a fraternidade e a vivência em sociedade. Por isso que na Quaresma, que nós somos chamados vivermos uma conversão pessoal, uma conversão pastoral, nós devemos procurar também mudar dentro de nós aquilo que de algum modo não está condizente com o nosso chamado à vivência do amor, da caridade e da fraternidade. Você, como cristão, é convidado por Deus a instaurar o seu reino no mundo, o reino de Deus. E esse reino é um reino de comunhão, inclusive sabendo lidar com as diferenças, com as diversidades, com a realidade do outro. Isso não nos faz perder a identidade como cristão católico. Pelo contrário, nós colocamos em prática aquilo que Cristo testemunhou para nós. O acolhimento ao marginalizado, ao desprezado, ao pobre, àquele que é considerado indigno, muitas vezes pela própria realidade eclesial, religiosa, social, que é colocado à margem da própria vivência social. O Cristo, ele nos ensina a acolher o irmão, a acolher o outro, trazê-lo para o meio, colocá-lo no nosso meio, no centro inclusive, porque muitas vezes aquele que mais necessita precisa de uma atenção especial por parte da sociedade e também da própria igreja. Nós somos então, diante desse tema da fraternidade social, nós vivermos essa comunhão, o amor, o perdão mútuo, o respeito, a compreensão, a justiça, principalmente no contexto em que nós vivemos de tantos conflitos, de guerra, guerras internacionais, guerras também dentro do próprio país, guerras e conflitos na família, entre realidades dentro da própria comunidade, na sociedade como um todo. Afinal de contas, a igreja deve ser luz no mundo, um sacramento do próprio Cristo. Quem olha para a igreja, quem olha para o cristão, deve reconhecer nele a imagem do Cristo que ama, que acolhe, que perdoa, que cura. Nós vemos a imagem do bom samaritano, aquele homem que encontra o judeu que estava ali à beira do caminho, que havia sido violentado, espancado, roubado e foi deixado ali para morrer. Então Jesus, ele mostra a figura do bom samaritano como aquele que se compadece do diferente, daquele que não era nem da sua raça, do seu povo ou da sua religião, mas mesmo transcendendo a realidade de compatibilidade de pensamento, de religião, de doutrina,
ele vai agir com caridade porque ele vê o ser humano e, consequentemente, vê a ação de Deus na vida daquela pessoa. E muito mais nobre do que simplesmente viver a realidade de preceito, de rito, é você colocar isso em prática. O amor vivido, o amor praticado, isso é caridade, né? A caridade nós podemos dizer que é o amor em prática. Não apenas o amor teórico, o amor idealizado, mas o amor vivenciado. Então a campanha da fraternidade, como eu falei no início, baseado na doutrina social da igreja, a cada ano traz um tema que nos leva a uma conversão pessoal e pastoral e nos leva também a colocar para o outro, para a sociedade, a proposta de Cristo que transcende a própria igreja, a realidade litúrgica. É uma igreja que está para fora, em saída, em missão. E você, como católico, é convidado a meditar conosco também no lançamento da campanha da fraternidade e, juntamente com a sua família, com o seu grupo, na escola, na comunidade, procurar vivenciar esse tema que principalmente é meditado no tempo da Quaresma, mas serve para todo ano. Então nós podemos tratar esse tema, como nos é apresentado, fraternidade e amizade social, durante todo o ano 2024. Então, esse é o primeiro tema que nós trabalhamos nesse vídeo e vamos dar continuidade falando sobre a espiritualidade quaresmal.